Muito boa tarde para todos meus amigos, minhas amigas e para todos aqueles que seguem esta abençoada doutrina espírita que tanto bem nos faz, nos promove. Dando prosseguimento, nós vamos prosseguir estudando as chamadas relações simpáticas e antipáticas entre os espíritos e as metades eternas. Nós começamos então mostrando aqui, pergunta 302, se há afinidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na semelhança dos pensamentos e sentimentos, ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos. Foi assim que Allan Kardec se dirigiu aos espíritos que responderam: sim, na igualdade dos graus de elevação. Quanto mais unidas as pessoas estão pelos mesmos sentimentos, pela vontade de aprender, de gostar das coisas boas, leituras, filmes apropriados, tudo isso tem assim o condão de unificar, digamos assim, unir os espíritos e a afinidade, então, ela fica cada vez mais diáfana, cada vez mais pura. E na 303, os espíritos que hoje não são simpáticos podem sê-lo mais tarde? É claro que sim. Tudo na vida é relatividade, é perfeição. Estamos sempre nos aperfeiçoando. Assim, o espírito que está hoje numa determinada esfera inferior, quando se aperfeiçoar, chegará à esfera em que se encontra outro. Então, aqui, um espírito está acima do outro em grau de pureza espiritual. E então o que está mais abaixo vai trabalhar, vai dar duro e chegará onde se encontra o outro. E o seu encontro entre esses espíritos se realizará, todavia, mais prontamente se o espírito mais elevado, suportando mal as provas a que se submeter, tiver permanecido no mesmo estado. Então, mesmo estando mais elevado, mas se ele não suporta bem as provas que lhe foram dadas para ele prosseguir em sua evolução espiritual, ele pode permanecer nesse mesmo estado sem progredir. E, finalmente, dois espíritos simpáticos podem deixar de ser? Certamente, é claro, basta um deles não seguir as ideias, a boa vontade e o amor do outro, especialmente se ele for preguiçoso, não tem vontade de trabalhar. Portanto, a afinidade, pessoal, é muito raro. Mas quando não precisa, mas quando existe, não precisa de códigos verbais para se manifestar. Ela já existia antes do conhecimento, irradia durante e permanece depois que as pessoas deixaram de estar juntas. O que você tem dificuldade de expressar a um não afim, sai simples e claro diante de alguém com quem você tem afinidade. É perfeito. Quando há afinidade, tudo transcorre suavemente em paz. Vamos em frente. Aqui tem um comentário de Kardec que julgamos oportuno trazer para vocês. É sobre a famosa teoria das metades eternas. É uma imagem, diz Kardec, que representa a união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada até mesmo na linguagem vulgar. É verdade, a gente ouve muitas pessoas falarem disso,
de metades eternas. E não deve, portanto, ser tomado ao pé da letra. Há que se estudar. Os espíritos que dela se servem não pertencem à ordem mais elevada. Está coisa assim mais terra a terra. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e exprime o seu pensamento pelos termos de que se teriam servido na vida corpórea. É necessário rejeitar esta ideia de que dois espíritos criados um para o outro devem um dia fatalmente reunir-se na eternidade, após terem permanecido separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. E aqui nós temos que o pensamento é o laço que nos une aos espíritos, e é pelo pensamento que nós atraímos os que simpatizam com as nossas ideias e inclinações. Isso é muito importante. A união que há é de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos e da concórdia resulta a completa felicidade. Assim, é inexata a expressão metades eternas usada para designar certos espíritos que são apenas simpáticos, unidos por uma grande afeição, uma vez que, se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois estariam ambos incompletos. Olha, esta definição é muito importante e muito esclarecedora. Vamos em frente, então? Aqui nós estamos mostrando, nessa ilustração, famílias que se amam, que se amaram no plano terreno e que continuam se amando. Aqui, a sugestão é o plano espiritual. Uma colônia espiritual qualquer dessas milhões que existem espalhadas pelo universo infinito. A mãe abraçando o filhinho querido que voltou. O encontro é amoroso. Os amigos aqui do lado, um deles voltou, não é? Se reencontram. A família querida também abraçando as filhinhas. Olha, é um mundo maravilhoso, o mundo dos espíritos felizes, daqueles que amaram, evoluíram e que encontram os seus lá do outro lado. É muito bonito. E agora, pessoal, a nossa mensagem evangélica. Acontece com o tesouro do carinho amealhado pelo amor no escrínio do coração, de existência a existência, o espinheiro da antipatia é veneno acumulado pelo ódio no vaso de vossa mente, de século a século, conturbando-nos o caminho. Recorda que, se o amor nos eleva aos cimos estelares, o ódio nos impele aos vales da sombra e atende à própria libertação, procurando renovar a fonte de teus desejos em benefício da própria felicidade. A aversão, quase sempre, destaca-se de improviso, no ambiente mais íntimo de nossa experiência em comum, por desafio à nossa capacidade de auxiliar e compreender. Continuando, assinalando-a no lar ou na vizinhança, em teu círculo de trabalho ou no santuário de tua fé, roga ao Senhor, através da oração, para que as tuas energias se refaçam, de modo que a treva
te encontre o sentimento por bênção de luz, exemplificando a fraternidade e o entendimento, o sacrifício e o perdão. Aconselha-te com a piedade do Cristo, tanta vez revelada em nosso favor, e compadece-te daqueles que te ensombram a alegria. Ei-los que surgem a cada hora na pessoa do familiar que se nos agregou à rede consanguínea, no companheiro de jornada justaposto ao nosso clima, no parente indireto que as circunstâncias nos ofertaram ao templo doméstico, no chefe humano chamado a orientar-nos o serviço e do subordinado trazido à cooperação na obra que o Senhor nos pede realizar. Alça a própria fé nas asas da boa vontade e ajuda-os quanto possas, de vez que antipatia superada é a anexação de mais amor ao campo de nossa vida, e mais amor em nossa vida significa mais ampla seção de nosso próprio espírito no rumo da luz eterna. Esta mensagem tão carinhosa, tão humana, é de autoria do nosso querido Emmanuel Chico Xavier, no livro intitulado Inspiração. E assim, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estamos concluindo mais um modesto, simples resumo daquilo que nós entendemos do Livro dos Espíritos. Agradeço de coração a atenção de vocês e, se Deus permitir, estaremos juntos na próxima quarta-feira. Portanto, uma quarta-feira abençoada para todos e até uma próxima oportunidade.